Boa noite, bem-vindos a este espaço de debate. Estamos aqui para falar da liberdade de imprensa e também do jornalismo de investigação. A liberdade de imprensa é uma constante em todos os espaços geográficos do mundo. São Tomé e Príncipe dispõe de dispositivos jurídicos que permitem a liberdade de imprensa alicerçados na Constituição do país e da Lei de Imprensa e demais leis avulsas para o exercício da atividade jornalística no país. Este ano comemorou-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa sob o lema Informação como um bem comum. Sendo um bem comum, os jornalistas, muitas vezes, sobretudo em São Tomé e Príncipe, têm dificuldades no acesso às informações. Sem o acesso às fontes de informação, a partida existem obstáculos para o exercício do jornalismo na sua plenitude, sobretudo o jornalismo, o género de investigação. Para falar sobre este assunto, tenho aqui como convidados Ricardo Neto, jornalista e diretor da agência STP Press, Cátia Aragão, jornalista que está neste momento adstrita ao setor privado, Abenildo de Oliveira, deputado e também jornalista de formação, Diodato Capela, da Rede de Boa Governação. Cumprimento a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Começaria justamente por Cátia Aragão, sendo a única mulher que está cá connosco. Como é que vês o exercício da atividade jornalística em São Tomé e Príncipe, tendo como pano de fundo a liberdade de imprensa? Eu acho que nós não podemos dizer que não existe liberdade de imprensa. O que existe é uma autocensura. Os próprios jornalistas limitam-se a não falar de certos temas, a tocar em certos pontos. Existe uma autocensura e isso não se verifica apenas nos meios públicos, também nos privados. Isto porquê? Porque, para já, nós vivemos num meio muito pequeno, em que toda a gente conhece toda a gente. E facilmente se perdem oportunidades por se ter feito uma matéria que é sensível para outra pessoa. E então eu acho que existe esse receio dos jornalistas de abordarem certos temas, certas questões, sobretudo quando se vive num clima de praticamente completa partidarização. Fica tudo muito mais complicado e é complicado exercer a profissão com total imparcialidade. Nesse caso é mesmo a autocensura, mas também está ligada ao problema da sustentabilidade, não é? Porque eu vou pelo meio privado, sobretudo, que normalmente os privados, para sobreviverem, têm que ser sobretudo de publicidade. E, de um modo geral, não existe praticamente publicidade para os meios privados. Mas esta autocensura, consideras que é benéfica para a promoção da liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe, ou isto pode constituir um obstáculo? É claramente um obstáculo, porque se eu fazer o meu trabalho automaticamente digo, olha, não vou falar sobre isto, eu já não estou a fazer o meu trabalho como deveria ser. Já estou a criar, já está preconcebido de uma maneira, já não vou ser tão... O meio pequeno tem a ver também com questões de natureza cultural, porque há países pequenos, como São Tomé e Príncipe, ou talvez menores até, onde se faz um bom jornalismo, mas isso tem a ver só com a questão da pequenez do país ou também com alguns tabus culturais?
Tabus culturais não diria, eu diria mesmo que se trata mesmo da parte financeira. Porque se o jornalista soubesse, ok, se eu falar isto, se eu escrever sobre isto e houver problemas, eu tenho opção B ou opção C. E aqui não se tem opção A, não se tem opção B e C. Exato. O Ricardo Neto, como jornalista e agora com os vestes também do diretor da única agência de informação de São Tomé e Príncipe, a STP Press, acha que alguns aspectos aqui aflorados por Cátia Aragão, a questão de pequenez, a autocensura, aspectos culturais, influem no exercício da atividade jornalística em São Tomé e Príncipe? Ok. Antes, diria que a liberdade de informação e liberdade de expressão, acho que existe. Temos plasmado na lei e no exercício do dia a dia de jornalismo, sentimos isso. Mas, de qualquer forma, quando faz referência à autocensura, a autocensura se manifesta quer ao jornalismo no setor público, quer também no setor privado. Porque, disse ela muito bem, no setor privado há o patrocinador, no exercício do jornalismo privado, tendo o patrocinador, a publicidade, é ele quem sustenta o órgão privado, o jornalista, na realização do exercício da sua função, pode sentir-se, muitas das vezes, inibido de fazer ou não fazer esta ou aquela notícia, fazendo uma autêntica autocensura a ele mesmo. No setor estatal, digamos que estamos ligados ao poder instituído, ao Orçamento Geral do Estado que sustenta o órgão público. Ele, vendo superior e hierárquico, pode sentir-se também fazer uma autocensura do aspecto outro. Mas juntaria aos outros factos. Por exemplo, uma maior concorrência, porque neste momento, na minha modesta opinião, vejo que nós temos um parque, sobretudo privado, um pouco reduzido. É preciso fomentar a concorrência, porque muitas das vezes a própria concorrência irá fazer oposição, ou seja, frente à autocensura. Porque se não publica o meu órgão, publica um outro órgão e eu perco a audiência. Maneira que juntar-me à questão da concorrência e também ligado ao setor público, a questão de algumas condições de trabalho, incentivo, sobretudo no setor estatal. Ainda há outros fatores que podem influenciar. Claro que a pequenez do país, né, é um país sui generis, tem a sua característica própria, diferentemente de grandes países. Acho também que pode influenciar este tipo de jornalismo. Deodato Capela, enquanto o elemento ligado à rede de boa governação, como é que esta rede tem estado a descortinar a questão da liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe e também o papel dos jornalistas? Bom, nós, para dizer que São Tomé e Príncipe, nos últimos 10 anos, posso falar desde a criação da rede, nós temos tido algumas intervenções e algumas abordagens a nível da limitação da imprensa ou da informação credível em São Tomé e Príncipe. Já fizemos várias denúncias de falta de rigor dos mídias, portanto, público, principalmente estatal, tanto da rádio como da televisão.
estamos cá perante jornalistas dos mídias oficiais, Maximino Carlos e o Ricardo. Falou-se da autocensura. Nós não vamos por autocensura, nem queremos culpabilizar os jornalistas, porque são, sendo funcionários, o Estatuto da Função Pública fala da subordinação. Automaticamente, sendo funcionário, ele, em rigor, não está vinculado a uma imprensa livre, porque nós, em Santo Tomé, o que nós temos estado a denunciar e a pedir, a gritar em alta voz, em bom som, é que a imprensa, portanto, a rádio e a televisão, tenha autonomia administrativa, editorial, financeira, e daí acabaria com toda esta autocensura e toda, portanto, o que os meus antecessores, portanto, abordaram. Uma autonomia editorial, que não tem, porque atualmente o gabinete do primeiro-ministro é quem tutela a direção, portanto, da rádio e da televisão. Por a estrutura que nós conhecemos, atualmente está no poder político. Tendo poder político, influência na rádio e na televisão, os jornalistas são funcionários, ainda por inerência. No ano passado, ou este ano, falou-se, portanto, da questão da profissionalização, da carteira, portanto, é um conjunto de fatores, portanto, que pode vir mudar. Nós ainda não vimos, a nível do poder executivo, de facto, tornar a empresa, rádio e televisão, portanto, entregar isto para uma gestão, portanto, autónoma, fora do alcance ou da qualquer influência do poder executivo, acabaria com toda esta timidez, o medo de perder o pão. Os jornalistas, Maximino Carlos, portanto, Ricardo, tem medo, porque é onde tem o vosso garante, o ganha-pão, e aí, sendo o vosso superior hierárquico político, vocês não podem falar mal do político, porque é o vosso chefe, por inerência. E daí, posso dizer, eu já falei mal do Maximinos, no anterior governo, que havia manipulação da TVS em informações. Maximino Carlos, portanto, estava na TVS, havia muitas informações, nós saímos ao público, dissemos, da Rádio Nacional, mesma coisa. Hoje também continua a ser, o Ricardo, portanto, certamente na STP Press cria obstáculos para a oposição, se calhar levaram notícia, são fatores que condicionam devido à posição. Ricardo está como funcionário. E daí... Esta questão não se aplica apenas no setor estatal, aplica-se também no setor privado. Bom, o setor privado é outra sim, nós aplica-se podemos... porque no setor privado, sendo eu um magnate, digamos assim, da comunicação social, vamos ver, por exemplo, ao caso do Berlusconi, depois ao caso também na Rússia. Em Portugal, exatamente. O grupo imprensa depois o Pinto Balsemão, etc. Não se pode, de maneira nenhuma, porque qualquer... Lá está, falou-se da independência. Porque costuma-se a dizer, para que o jornalista seja independente na sua plenitude, é necessário que ele seja financeiramente independente. E a independência financeira não resulta apenas do setor estatal ou setor privado. Maximino Carlos, posso dizer que as imprensas, mesmo no setor privado, podem ter uma linha editorial definida pela política Vamos tratar dessa questão da linha editorial. A Benedito Oliveira é deputado, mas é jornalista de formação. Até que ponto, sendo deputado, poderá advogar para que haja uma maior liberdade de imprensa no país, de forma que se evite esta autocensura que nós falamos anteriormente? Okay. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar todos os jornalistas por ocasião de 3 de maio, dia que se assinala Dia Internacional de Liberdade de Imprensa. Não é uma tarefa fácil,
não é fácil ser jornalista no nosso contexto e nos momentos atuais que o mundo inteiro atravessa. Felicitar todos os jornalistas e encorajá-los, tendo em conta os constrangimentos que são observados no exercício das suas funções. Antes de responder à sua questão, é necessário, em Santo Tomé, nós desmistificarmos certas coisas e, ao mesmo tempo, clarificá-las. Sobre a liberdade de imprensa, a pergunta foi colocada a todos e eu vi que o seu diretor ficou um bocado constrangido. É diretor e é normal, talvez teria um pouco razão o senhor Donato, estando na veste do diretor, sendo subordinado do Estado, se calhar se não fosse diretor, se não fosse subordinado do Estado, teria outra abordagem no que se refere à liberdade de imprensa. Nós podíamos dizer, se partimos do pressuposto daquilo que é a matéria de legislação, a própria Constituição nos confere, no artigo 30º, que na República Democrática de São Tomé e Príncipe, não é? O Estado, portanto, confere, garante, nesse caso, a liberdade de imprensa. E, de acordo com a lei, que é a Lei 293. A Lei 293, e se nós formos ver no artigo 6º, eu começaria no ponto 3, para contrariar um pouco aquilo que nós dizemos, a questão da autocensura, por ser político ou não. Porque a lei em si já o confere, lei ponto 3, é permitida a discussão e a crítica de doutrinas políticas, sociais, religiosas, das leis e dos atos dos órgãos de soberania e da administração pública, bem como o comportamento dos seus agentes, mesmo se for ministro, desde que seja observado o respeito pela prescrição da presente lei. Nesse pressuposto, quer dizer que qualquer jornalista, ele não tem que mentir. Nós estamos a falar, e a própria lei, se nós formos para o artigo 36º, fala a prova, não é, da verdade dos factos. Se o ministro disse A, mesmo sendo órgão do Estado, vai dizer não, o ministro disse A. Na notícia, a única coisa que o jornalista não deve fazer é juízo de valor. Se ele observar este princípio de não fazer juízo de valor na notícia, está salvaguardado, não é, a sua pele de querer beliscar esse ou aquele político, seja ministro, seja deputado, seja juiz, seja presidente da República. Logo, tendo esta lei que não é aplicada, é ignorada, não só pela classe jornalística, como a classe dirigente, eu posso aferir que a liberdade de imprensa existe a meio gás. Ou ela existe no papel, ponto de vista formal, mas não existe de facto. Daí que eu falo na autocensura. Sim, mas não só a autocensura, porque aqui eu trago um exemplo. Houve um caso, há dois casos. Uma entidade de Estado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, fez um relatório sobre a gestão, ou a má gestão, ou a alegada má gestão dos fundos do Tribunal. Do Tribunal de Instância, né? Tribunal Supremo, em que envolvia alguns juízes. O jornalista teve contacto com este relatório. E o que aconteceu? O jornalista tornou público. É um direito dos cidadãos estar informado, a própria lei diz, está informado do que se passa na administração pública. E tratando-se de uma entidade do Estado, que é o Tribunal de Contas, o jornalista teve acesso, o jornalista não fez juízo de valor, apenas publicou. O que aconteceu a esse jornalista? Foi sentar a bancos de réus.
Mas Então, para dizer Mas o quê? este não é o único. Não, espera. Eu estou a trazer um exemplo que é questão de facto. Não houve juízo de valor, mas o jornalista tentou fazer o seu trabalho de informar. E o que é que aconteceu? Há uma outra instância que está a dizer, não, aqui há uma questão aí que é por assim dizer, bom nome, é a questão de difamação, mas se nós formos ver o artigo 36, prova de verdade de facto. O jornalista fez a sua peça baseado numa matéria e de uma entidade do Estado. Para dizer que a autocensura existe, sim, compreende-se, mas em muitos aspectos nós podíamos até reportar para um exemplo talvez semelhante, como há mais um relatório, não é, de Tribunal de Contas sobre a ponte. Agora, qual jornalista estaria disponível de pegar este relatório e publicar? E de questionar, chamar o ministro para aqui, para vir explicar, é verdade, o que aconteceu? Então, aqui... Vamos chegar a este assunto. Eu vou só para nós falarmos dessa Sim. questão da autocensura, que é necessário desmistificar. Mas a autocensura... Neste caso, eu não concordarei que há autocensura. Se não há, então o que é que existe? Isto não é autocensura da parte do jornalista. Isto é uma coação da parte do Estado, da parte das Está a autoridades. referir que isto é um medo dos jornalistas? Exatamente. Mas é o medo que faz com que se ele autocensure. Não. A autocensura é eu ter acesso disto, fazer isto, pegar isto e virar. A outra coisa é dizer, não, eu pego isto, mas eu tento fazer... Vamos, portanto, Não outra coisa. necessariamente. Não necessariamente. O Deodato Capela estava a falar da questão da autonomia editorial. Em São Tomé e Príncipe, eu acredito que os órgãos públicos têm a sua linha editorial e regulam através da sua linha editorial, quer a televisão, quer a rádio, sobretudo os dois órgãos mais mediáticos, têm uma linha editorial. Agora, se esta linha editorial vai de encontro com as mutações que nós temos estado a verificar na comunicação social santomense e na nossa sociedade, é uma questão que podemos refletir. É isso mesmo. Exatamente. Se nos deres a oportunidade para isto... Quando vou falamos de linha começar- editorial, é o quê? Seguir o que o governo faz? Não. É o que acontece. Não. Políticas sindicais. Independentemente das políticas públicas de cada qualquer governo governo. para a comunicação social, os órgãos têm que ter uma linha editorial e as suas, portanto, figuras de estilo. Quer dizer, cada órgão, o texto, como é que escreve, Maximino Carlos, etc. Pois. se me permite, eu vou ser um bocado grosso, bem grosso, que os telespectadores portanto, tentam Mas quando compreender. fala em grosso, o que significa? É na realidade dos factos em São Tomé e Príncipe. É que nós em São Tomé e Príncipe, infelizmente, o poder político não tem criado políticas, portanto, dentro do seu programa de governação, cada político ou cada governo traz uma linha para defender o seu interesse partidário. E aí, quando nós da sociedade civil apelamos que a dificuldade dos jornalistas para serem jornalistas são comissários políticos, incluindo os meios de comunicação pública. Daí, Mas se fossem... já tivemos esta linguagem na Primeira República. E daí... E na Segunda República não se pode de maneira nenhuma Daí- ter uma linguagem desta. Daí, quando eu disse Pois. que vamos ser grossos, mas Pois, Carlos não. sabe, de facto, o que eu quero dizer. Infelizmente, em cada governação, os jornalistas do meio de comunicação público adaptam-se a cada governo. E essa adaptação, como nós podemos notar, também ocorre nos outros países, que os diretores são da orientação político-partidária. Daí que nós, cidadãos, sem qualquer problemas, denotarmos que a Rádio Nacional está a serviço do partido MLSTP, o partido que está no poder,
porque toda a emissão, todo o conteúdo vai para satisfazer a manutenção do poder do partido que está a sustentar Mas, o governo. Diodato Queiroz, Maximino, permite? Não, deixa-me só referir. Eu sobre essa questão. concordaria. Sim, não, eu olha, concordaria. o Ricardo, Não, mas o Ricardo este aspecto- falou de um aspecto fundamental este aspecto, que é Maxime, da concorrência. Maximino, Pois, então. o senhor Diodato tocou num aspecto fundamental e se calhar o nosso colega jornalista Maximino quer tentar desviar. É um aspecto. Mas Se nós estamos a falar de liberdade de expressão, Autocensura. exatamente. Autocensura. Se nós estamos a falar da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, quando nós falamos que o cidadão tem direito à informação, nós não podemos tratar os órgãos como se fosse uma caixa de ressonância dos partidos políticos. É verdade que se pode dizer que todos os órgãos normalmente têm uma postura de acordo com o partido de situação, mas existem outros que é de uma forma visível e até certo ponto abusiva. Hoje, se nós falamos da Rádio Nacional, é triste, é vergonhoso. Não só hoje. Mas antes também. Eu disse, de governo. forma tendencial, eu estou a falar, eu tenho que falar do presente. Todos os anos. Eu falo de todos os Mas anos, é uma forma mas repetitiva. hoje, é uma espera, é uma tendência. É uma tendência. Desculpem lá, Todos os governos desculpem do lá, país de todos os governos, mas hoje, controlarem os órgãos estatais. permita-me só, Maximino, Sim, sim. eu quero dizer que o diretor da Rádio Nacional é membro da Comissão Política do MLSTP, põe a camisola do MLSTP. Quando é que o senhor viu o diretor da Rádio Nacional do anterior governo com a camisola a fazer trabalho? 2, fatos. Prova dos fatos. Eu estou-me a cingir na prova dos fatos. Um membro da Comissão Política do MLSTP fez a leitura da resolução da Comissão Política do MLSTP em Casa Cinema, foi para a Rádio Nacional e lê notícia. Bem, nós estamos Então, espera aí. Então, por isso que eu estou a dizer que há diferença entre as partes. Um pode ter ser mais tendencioso que o outro. Bem, Abinil, se me permite. sim, lá está. Portanto, eu referi que é uma tendência de todos os partidos em São Tomé que são propensos ao poder terem o controlo da comunicação Meu social caro Maximino, estatal. espera assim. Se nós estamos a falar de liberdade de imprensa e que este ano, alusivo a 3 de maio, que nós estamos a falar acesso à fonte de informação. Sim, exatamente. E quando nós falamos de acesso à fonte de informação, quando eu quero transmitir uma mensagem, uma informação para alguém, eu tenho que dar a alguém com alguma credibilidade. Eu tenho que ver que, diante de alguém, eu acredito nessa informação. Nós estamos a descredibilizar a classe. A classe jornalística, para além da autocensura, para além da questão financeira, mas nós próprios descredibilizamos. A questão, o exercício pleno do jornalismo é incompatível com assessor de imprensa, com assessor de comunicação dos partidos políticos. E neste ano, se nós podemos falar agora, em presente, há este facto. E eu tenho que falar agora no presente. Sim, Abinildo, de facto, este foi um dos temas que nós discutimos, se tu lembras, no ano passado. Há 2 anos. Exato. Sim, em 2019. No Centro de Formação sim, Profissional Brasil. E, de facto, há necessidade de a carteira profissional, não sei se quando vem de facto há uma a ser, comissão que já está a trabalhar ser nisso. Uma realidade. Os jornalistas, de facto, para serem jornalistas, têm Cátia que... não acredita. Abinildo, Eu não estou vendo nada acontecer. Abinildo, Não, só para salvaguardar, se vier, de facto, no nosso país, os jornalistas terem que identificar ou assumirem a profissão de jornalistas como se deve ser, com rigor, a isenção, a imparcialidade, que faz parte de qualquer base daquilo que se define um jornalista. Logo, ele, se é militante, enquanto exerce, tem que entregar a carteira. Também há jornalistas especializados para partidos políticos. O ADI pode ter o seu jornalista, portanto, com sua orientação
Se vem criar o jornal, falar sem complicar. Explicar sem sem complicar. E o jornalista, portanto, pode ser um jornalista profissional, afete a essa linha editorial do vosso partido, e não deixa de ser jornalista. Uma vez que ele define, daí quando viemos a falar certamente das linhas editorial de cada partido, ou mesmo o ADI, o MLCP, se quiserem criar uma rádio, uma televisão, portanto, com linha editorial para o MLCP, saberemos que este jornalista que lá está ao serviço do partido político e Não, é necessário, espera, desculpa. Só, Não, mas só. antes, Maximiliano, é necessário nós tirarmos alguma linha nublosa na comunicação. Quem está lá em casa a nos ouvir aquilo que foi apresentado por Deodato pode criar alguma confusão. Nos órgãos não pode ter jornalista que é militante afeto. Podemos ter um jornalista especializado em matéria política, mas que tem um fio condutor, quer dizer, compreende mais a sociologia política de um determinado partido, então político, ele vai fazer cobertura Ricardo, nestes termos. Isto é uma coisa diferente do que ter um jornalista do ADI ali no órgão. Ricardo, Eu só queria fazer uma referência. Quando faz referência a comissários políticos que saem do meridiano Não é o seu caso. do partido e vão ler na rádio, esses casos, não sei se estão a referir este caso para justificarem que não há liberdade de imprensa, porque a minha intervenção... o comportamento eu jornalista falei da existência da liberdade de imprensa, mas só que não há perfeição, claro, porque temos que aproximar o perfeito, porque não vamos atingir a perfeição 100%. Porque disse o Dr. Abinildo aqui, disse muito bem, existe a meio gás, logo não me contrariou, existe. Agora, se vai mencionar pequenos casos, está a fazer a sua denúncia no debate. Porque Não, eu não estou a mencionar pequenos casos, eu estou a dizer casos concretos. O senhor jornalista da Rádio Nacional, o senhor, como é que chama? não estamos aqui. Não estou a contrariar. Não querem que eu cite os nomes, Pois. mas nós estamos num painel que alguém está a nos seguir, porque quando deixa as coisas assim, por eu ter também a capa política, pode dizer que eu estou a fazer política. Eu estou aqui como jornalista. O nosso amigo que tem aquela voz bonita, sim, como é que chama? Silvério Amorim. Silvério Amorim, não. Não nos deixa falar. Noronha. José Carlos Noronha. José Manuel Noronha leu o comunicado da Comissão Política do MLSTP. Diz-me, ele vai ler noticiário da Rádio Nacional. E ele está aqui. Agora diz-me, qual é a isenção desse jornalista de fazer tratamento jornalístico ali? Mas isso é uma questão também que assistimos. Quando diz, espera aí. Quando diz pequeno caso, nós temos que ser sérios também, senhor Maximo Carlos. Permita-me, ele vai ter a palavra. Quando nós estamos a falar de casos de jornalismo, o jornalismo sério, isto não é pequeno caso. Isto aqui é um caso gravíssimo. O senhor não me deixou acabar. Então, porque condiciona a questão... Eu já termino. A questão de imparcialidade... O caso de Zé Manuel, sabe o caso que eu estou a citar? Não chegaria ali. O que eu estou a dizer é que... O senhor não me deixa falar. A questão da imparcialidade... A imparcialidade não é permite. Senhor deputado... A minha primeira intervenção. Eu não estou a entrar em debate consigo. Ele vai terminar. Não estou a entrar em debate consigo. Olha, Ricardo, conclui o seu raciocínio. Olha, mas se o Ricardo não quer entrar em debate comigo, então eu vou-me embora. Nós estamos aqui para debater, não vim conversar. O senhor é que sabe. Agora, eu fazia referência a quando citou aqui casos, certo. Eu disse... E tem vários casos. Cita o caso para me contrariar, porque disse que não existe. E o Deodato até atribuiu-me, disse que eu tenho medo. Só que eu sinto-me... Constrangido. Não, constrangido não. Eu não sei como é que descobri que eu tenho medo. Devido... Bom... Como é que descobre que eu tenho medo? Não é descobrir. Eu vou dizer, na regra... Como é que consegue saber que outra pessoa tem medo? Porque na dependência do superior... Não. A rigor,
na dependência de um superior hierárquico, o senhor, sendo funcionário, tem que respeitar o seu superior hierárquico. Tão simples quanto isso. E a função pública diz, quando o senhor deixa... O formato dos órgãos públicos de São Tomé e Príncipe tem este formato, né? Porque disse que o órgão está titulado ao primeiro-ministro. Posso dar casos concretos? Em Portugal é a autonomia. Tem autonomia. Mas o administrador Sim. também tem o seu nomeado processo. pelo- Tem o seu processo de Sim. nomeação. É diferente. Também tem o processo. deixa-me dar um exemplo. Caso Ricardo, posso... Ricardo, deixa-me dar um Permite só, exemplo. posso dar exemplo. A ação Deus Lima na televisão, a ação Deus Lima na televisão foi despedida, ok? Encostada, porque fez uma relação usando a sua liberdade como jornalista, foi afastado pelo seu governo. Eu estou de acordo com você. Sim. Está pronto. Olha, Deodato, mas deixa-me só, já terminaste, Ricardo? Eu queria dizer, Deodato. Já terminaste, Não, Ricardo? é só para terminar, Deodato. Ele está correto, porque a nossa estrutura é suscetível que o diretor tenha medo de agir ou não, porque o seu superior hierárquico. Mas se vais ver o formato de outros países, por exemplo, em Portugal, há o diretor, o homem, o máximo, né? Mas há o seu processo de nomeação. E todo o processo de nomeação é suscetível de haver isso. Não é um processo, Ricardo, não é um processo perfeito. permite só para concluir a lógica da autonomia de pessoas. Tu viste as eleições dos Estados Unidos da América? Maximino, permite só para concluir, para o telespectador trazer um perceber. exemplo em relação a este debate. Os países nórdicos, pela experiência que têm, o Deodato já esteve na Noruega. Já sim. É um dos países, a Noruega, Aparece Suécia e Dinamarca. em topo sempre da liberdade de imprensa. Os diretores dos órgãos públicos vão ou são nomeados, vão e exercem as funções da direção através de um concurso público. Sim. Diretores executivos. Sim. Os presidentes do Conselho de Administração são nomeados pelo governo que está no poder. Maximino, só para completar, é o caso de Portugal. O membro da comissão da administração tem partido político, tem do jornalista, não é só do poder colegial. É o mesmo que acontece na Noruega. É o mesmo que acontece na Noruega. A Alemanha tem um órgão colegial. E daí, até tem um representante da sociedade civil. É o mesmo que ocorre. Pois. E daí... Por isso é que eu quero dizer, não estou contra, nem disse Em que que não vou debater deixa com de o ver doutor esses Abílio. aspectos Eu de só que disse que está colado no Mas nós estamos a governo. esquecer de uma coisa, importante, que Ok. é, eles têm tudo isso, nós temos, mas depois nós não temos algo, que é, nós não temos cobertura de tudo. A linha editorial, por isso é que eu digo que, cada vez que me falam em linha editorial, eu só tenho vontade de rir, porque não existe de facto uma linha editorial. Segue-se a agenda do governo, basicamente. É isto. Segue-se a agenda do Aceita, governo. mais ou menos, que é a Quando realidade. Há tantos temas para serem falados, desde a cultura, desde a economia, desde a... Mesmo a nível da sociedade, Sim, nós temos há muita imensa matéria coisa para ser falada na nível e da tu sociedade que... ouves as notícias e é sempre a mesma coisa. Agora, e o tempo que dá lançou ao a primeira governo, pedra. matéria do governo, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo que dá a Até matéria olha, da área do governo. No E grupo a nível dos da meus cidade, amigos, da há sempre cidade um gosto que se muito faz, tempo. que é, cada vez que há uma inauguração de qualquer governo, não estou a falar só deste, estou a falar do anterior, dos outros todos. Até os chafarizes, Não, levam as E peças. cada vez que entrevistam alguém da comunidade em que estão assim inaugurada, eles sempre dizem a mesma coisa. Nós estamos muito satisfeitos, essa iniciativa de levar, Ficamos o gostados. governo tem que continuar, que essa iniciativa não fique por aqui. É sempre a mesma coisa. Mas o que é que deveriam ter dito? Maximino. Deveriam dizer o quê? Isso significa que estão instruídos. O que a Estão Cátia está a instruídos. dizer, a Cátia está a dizer, e concordo em pleno, é o que se passa. É que
não obstante a questão da autocensura que possa haver, meu amigo, não fique tranquilo, né? Eu, se fosse o diretor também, não é? Estaria assim. O que é que se passa? De facto, há N matérias para nós trazermos informação ao público. O jornalista é o quê, afinal? Quando eu disse que é necessário clarificar e desmistificar, não é? É para dizer que o jornalista, ele é o nariz. Ele é a espécie das orelhas, os ouvidos, os olhos. De lá onde outro cidadão não chega, ele é que tem que chegar. Ele faz a ponte, ele é o elo de ligação entre quem governa e quem é governado. Ora, se ele é o elo de ligação entre quem governa e quem é governado, ele não pode esperar apenas, os órgãos de comunicação social, que era rádio e televisão, não pode esperar apenas quando há inaugurações ou lançamento de pedras para fazer notícias. Temos que ir lá saber quais são as comunidades que não têm água. A comunidade que tem água, se a água é potável, porque é bem público, é bem para a saúde, não é? A estrada, a energia, etc. Como é que está o custo de tudo isso? A questão social, como disse Diodato, a questão econômica. Eu estou a falar daqueles que são governados. Eu termino. Mas, do modo geral, os órgãos têm estado a refletir isto. Nós estamos a fazer agenda. Em São Tomé e Príncipe fazemos agenda e não ir atrás da notícia. E não só. Daqueles que governam, quando lançam uma obra, nós só esperamos quando a obra conclui. E não vamos ver ao meio percurso. Ou quando o ministro faz visitas. Mas este é o papel da sociedade civil. Não, o jornalista também, mas a própria sociedade civil. O jornalista é um sociólogo, são os olhos, os ouvidos, e sobretudo quando se trata de jornalista da estação pública, que é pago pelo horário público, é ele que tem que ir lá trazer essa informação. Do interesse público. É do interesse público. Aliás, a informação é um bem público, hoje. Logo, exatamente. Este aqui é o tema, que foi o tema do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Logo, para dizer que nós temos eu digo nós, enquanto jornalista, temos N espaço para explorar e por explorar, e nós não exploramos. É verdade que coloca-se a questão de recursos, transporte, combustível, etc., para que o jornalista possa fazer o seu trabalho. Mas há coisas que nós podemos até ir buscar, às vezes sem dinheiro. Quando falávamos da questão do jornalismo de investigação, há vários meios também para poder investigar. Há alguém que por acaso está em algum lar que um telefonema podemos buscar informação depois de comprovar quando se trata de fórum de televisão. Mas a Rádio Nacional. Maximino, me permite, do que acabou de dizer o deputado e jornalista Benildo, antes também queria felicitar a Rádio Nacional, a televisão, desculpa, por, se calhar, o primeiro debate que estou a ver em São Tomé, a este nível. Já houve na Cartas na Mesa, mas, portanto, o formato era diferente. Queria felicitar desde já, só para dizer que no anterior legislatura nunca houve possibilidade disso, Benildo. Eu acho também isso é diretamente não para percebi. Na legislatura anterior, sim, nunca criou-se espaço na televisão pública para este, inclusive, Benildo, usar as antenas da televisão para mandar, de facto, algumas bocas no sentido positivo, ter a liberdade. Abnildo, deixa-me só concluir, isto é uma elevação que quer, de facto, apesar de tudo, felicitar o atual governo, a atual direção da televisão, por nos conceder da sociedade civil a possibilidade nesse aspecto. Deixa só terminar. Não, mas sobre esse assunto, permita-me, é dizer o seguinte: eu quero que alguém que me faça provas, dizer que programou-se debate de jornalista ABC e que o anterior governo proibiu debates na televisão. Porque nós, quando... Posso dar uma prova? Deixa-me terminar. Com documentos. Nós da FONG, Sociedade Civil, tínhamos um programa na Rádio Nacional. O Braçaná cortou quando Diodato Capela, com um programa com Juvenal, nós dissemos que na altura
havia censura. O programa não passou. Olha, É uma prova que houve censura Ok, nós estamos- a nível de comunicação da Rádio Nacional. É Perfeitamente, uma prova. perfeitamente. Só para dizer, Agora, mas agora, eu só sim. quero felicitar neste momento porque há esse debate. Então, Portanto, é para valorizar. Ouve Sim, só, mas então, nós estamos então, muito então, na então palavra. me dá razão. Nós temos aqui melhorar, aproximar a profissão. Por isso é que eu fiz referência. Há casos isolados que precisam ser corrigidos. Fez aqui referência, por isso é que eu estava a dizer, fez aqui referência ao senhor que lê com camisola do partido, não sei o quê. Mas há outros casos na rádio. A rádio agora faz um programa logo pela manhã com repórteres. Era nesse sentido. Pela rua, não sei o que. São coisas boas, são coisas boas. São coisas boas. Olha, o que eu Um queria. trabalho social. Sim, sim, sim. Sim, sim, interessante. A televisão, Eu a queria- televisão agora, Legitela, é a promoção do nosso crioulo. Há coisas importantes. Também, Agora, Ricardo, também pode dizer Meus que. senhores, Agora, meus quando senhores, nós vamos tentar meu Deodado politizar e política. tudo, Deodado e nós temos que política. separar a política das questões Abelino, permite Estamos a falar de Deodado e Policarpo. programas e a limitação da Policarpo. grelha. Deodado e Policarpo. Meus senhores, eu acho que eu fui convidado na qualidade de jornalista. E se eu Não, na estiver qualidade de deputado. Deputado também. como deputado, Deputado, mas coincidentemente com uma formação jornalística. se eu sou chamado aqui como deputado por ser jornalista, em que Deodato traz as farpas do anterior governo, eu vou ter que me defender. Bom, O que eu quero dizer, mas para que fique assente, eu não estou a dizer que não se está a fazer nada e eu não sou nenhum, sei lá, aquele que não reconhece nada. De facto, a Rádio Nacional, com aquele programa de entrevistar as pessoas nos distritos, é uma boa iniciativa. É bom. A televisão também teve aquela iniciativa através Sim, com os das correspondentes redes sociais, distritais, dos pois. correspondentes. Isto não está posto em causa. O que está posto em causa, o que nos traz ao debate é, a pergunta foi colocada, há ou não a liberdade de imprensa em São Tomé? Liberdade efetiva, eu disse que não. E justifiquei. Este é que é o centro do debate. 2, eu disse, para que nós possamos ter essa liberdade efetiva e também granjear algum respeito pela classe, é necessário que a classe também se dê ao valor. E eu trouxe exemplo daquilo que não deve ser feito. Há muitos Agora, outros. a trazer exemplo daquilo que não deve ser feito por um jornalista na comissão política, eu não estou a fazer política, eu estou a dizer aquilo que é correto, porque há incompatibilidades. sim. É promiscuidade. Ora bem, Vamos isto falar- aqui não é fazer política. Isto Exatamente. aqui eu estou a Vamos centrar agora aquilo que é o a essencial. questão da linha editorial, a que a Cátia diz que não conhece. Eu também não Bem, conheço. Há a lei da rádio, lei da televisão. Aliás, recentemente foi Aprovado. na Assembleia, portanto, a lei da rádio, temos aqui o deputado, a lei da televisão, queria dizer, e creio também que deve existir a lei da rádio. Bem, nós temos agora a carteira profissional, Ainda não temos. há uma comissão, não. Há uma Quando eu estou a falar, temos a carteira profissional, há uma comissão que está a trabalhar Carteira no em carteira. sentido de os jornalistas e técnicos terem o estatuto, terem uma carteira profissional. Falou-se da questão, porque também aqui o seu deputado citou, o próprio Ricardo Neto falou disto, de incentivos. Há essa iniciativa de se reajustar o salário nos órgãos públicos de comunicação social. A dignidade. A dignidade. Isso é Não, dignidade. mas Isso é dignidade faz, profissional. porque A dignidade quando profissional. o profissional de comunicação Indiretamente. social Indiretamente. está dignificado financeiramente, isso estimula, não é? Faz com que ele tenha maior empenho, maior abnegação para fazer o trabalho. Portanto, de facto, quando não há um maior estímulo, nós vemos como é que se faz no setor privado. O setor privado paga muito mais do que o setor público, justamente para haver esta coisa. Mas aqui eu queria, portanto, tocar num aspecto que o Ricardo levantou, que é a questão da concorrência. Por exemplo, a nível dos órgãos
temos a televisão, temos uma única televisão no país, que é esta onde nós estamos. A imprensa escrita quase que não há, está amorfa. Não há mesmo. Não há. Como é que nós podemos ter, portanto, porque só o órgão, se criticam os órgãos públicos de serem, digamos, uma caixa de ressonância do poder político, então tem que aparecer um contraponto. Bom, Maximino, nesse aspecto, queria fazer um enquadramento que hoje em dia, com a evolução dos mídias digitais, e também é real que a imprensa escrita, quando fala de imprensa escrita, que tem custos da impressão e o nosso mercado, a limitação do nosso quando mercado. estamos a falar de mídias digitais, porque aqui as pessoas fazem um bloguista, não é jornalista. Não estamos a falar, mas também pode ser. A Cátia aí pode, só para dizer que hoje em dia, jornalista cidadão, que é matéria muito divulgada, que são aqueles, só para dizer, que a TVS devia aproveitar de muitos recursos com muita utilidade pública, que é feito em mídias digitais pelos nossos compatriotas que estão na diáspora. Só para dizer que há ricos debates que passam nos mídias digitais, hoje em dia com os webs diretos, que a TVS não deveria e de que forma via enriquecer a grelha da programação da televisão, mas se aproveitassem... É preciso saber se estes debates estão em consonância, lá está, outra vez a questão da linha editorial. Deixa-me concluir, de facto, deixa-me concluir que nos últimos anos, com a pandemia, que esta onda portanto, debate virtual veio aumentar com a pandemia. Portanto, o Zoom, portanto, e as novas tecnologias que foram aparecendo, levou que aumentasse, houve um boom das entrevistas, debates, portanto, em diretos e com elevadíssima audiência e qualidade, rigor e qualidade. Só para dizer que a televisão santomense nacional fica atrás se tivermos de fazer um ranking de melhores debates que ocorreu no ano passado em Rádio Somos Todos Primos, portanto, em N plataformas que tinham muita qualidade e um painel riquíssimo. Só para dizer que eu senti pena que o diretor José Bolsas, eu já mandei vários inputs para os donos, se eles tinham uma limitação de direitos de autor que não poderiam abrir para que todos os santomenses pudessem aproveitar de muitos ricos debates que ocorreram nas redes, portanto, redes virtuais, que o nosso público não tivesse a possibilidade. Só para dizer, o Telanon, estão a falar, o Telanon é um mídia digital dos melhores nacionais, de imprensa escrita, que nem todos têm acesso. Só para dizer, é digital. Se o Abel Veiga tivesse que imprimir, tem temas com estruturas, se calhar, peço desculpa ao Ricardo, que se tivermos de fazer um dado comparativo de um estrangeiro que quer saber de Santo Tomé, vai até lá e tem lá portanto, muitas reportagens, muitas opiniões que, de facto, aí também poderia abrir, vocês, a nível da SCP Press, poderia abrir daí, desta limitação, que eu não sei se é a vossa linha editorial, das opiniões de diversos, portanto, há opiniões diversas, que também vai contra a crítica do próprio Poder Executivo, que podia, não sei se é limitado lá ou não. Por isso aqui, só 2 minutos, por isso aqui na abertura eu fiz essa referência e disse que, na minha ótica, na minha visão, vi que imprensa privada, o cenário está um pouco abaixo. Por isso é que quando o Dr. Abdiel fez referência à questão por exemplo, o caso da ponte, que não se... A imprensa privada não falou, a imprensa estatal não falou, a imprensa privada falou. Sim, é isso, eu fiz a referência. E depois, quando fiz agora a referência a incentivo, a Cátia disse que indiretamente tem influência. Porque o jornalismo tem que ser credível para que atinja
a sua meta, a sua missão. Tem que se trabalhar com quem? Com pessoas competentes, pessoas que têm traquejo. Agora, tu contratas, como ele fez referência, abre um concurso público, vem um jovem com talento, 2 semanas vai-se embora para o setor, porque não incentiva, tem influência. É só essa referência aqui. Eu não sei se percebi bem a questão. Podia centrar mais a sua questão. Qual? A sua última questão. Foi referência sobre a questão da imprensa privada, não é? Uma relação. Bom, Bem, não, que a imprensa privada não é tão expressiva, quanto deveria ser. Ele falou da questão dos custos. É verdade que a imprensa escrita hoje tem custos, mas não tanto como no passado, devido pode-se fazer recurso às novas tecnologias de informação. Estamos a falar de escrita, E continua a ter custos. Não tanto meu como caro no passado. Maxime, meu caro Não tanto Maxime. como no passado. Como qualquer empresa em Santo Tomé, a se instalar em Santo Tomé, qualquer empresário, qualquer investidor ou qualquer empreendedor vai ter que ver para o mercado. Qual é a dimensão do nosso mercado? Qual é a capacidade aquisitiva, não é? Ou a capacidade do consumo? É limitado, muito limitado. Muito limitado. Pois. Por um lado. Por outro, qual é a imprensa privada vive de publicidade. A empresa estatal é subvencionada, o Estado está aí a pagar. Logo, a grande dificuldade em se instalar, a própria lei de imprensa permite a criação de empresas jornalísticas privadas. Mas quantas empresas vão criar e a sua sustentabilidade? Isto é o primeiro aspecto que nós temos. Antes de passar para outro aspecto, ainda dentro deste aspecto, por exemplo, vamos ter o exemplo de Portugal, que eles têm, na lei, têm prevista uma percentagem de publicidade, o máximo de publicidade que, por exemplo, a RTP pode angariar e as outras têm que ficar para as privadas. Por exemplo, nós não temos isso aqui. Esse é o primeiro Não, aspecto. quando nós aprovarmos, já existe um projeto da lei de publicidade. Quando esta lei for aprovada, portanto, pode-se... Eu estou a ver que Muito bem. o Então, seu jornalista está em várias comissões. Tem várias comissões de trabalho. Tem informações. Outro aspecto aqui a salientar é a questão como disse o Ricardo, é a formação. Se nós falarmos de questões de leis, nós vamos ver advogados, juristas formados em direito. O jornalista é aquele que vive de uma atividade jornalística, é remunerado, mas nós temos de falar também na qualidade de jornalista, temos de falar da formação. É necessário formar o jornalista. Mas aqui a minha pergunta, talvez ingênua, com um pouco de ignorância ou não, eu não estou a criticar o governo, mas eu diria aqui, será que a classe política santomense está interessada em formar jornalistas? Eu estou a falar na sua plenitude, não estou a falar para o governo, Eu iria estou mais longe. Para mim, a questão de fundo é, será que a classe política quer uma população esclarecida e informada? Obviamente. Essa é a primeira questão. Subscrevo. Então, é necessário que nós, em Santo Tomé e Príncipe, percebamos aquilo que é a importância de uma informação. Porque uma população informada é uma população que desenvolve. Se nós queremos desenvolver a sociedade, temos que informar a população, temos que informar. Não é? Então, existe também aquilo que nós chamamos de educação não formal. A educação não formal, advém o próprio nome diz, a comunicação social joga um papel extremamente importante. Logo, é necessário que haja assunção dessa responsabilidade no sentido do Estado, no seu todo. Se nós formos às escolas perguntar a alunos que estavam a estudar na área de letras, que curso quer fazer? 80% vai dizer que quer fazer Direito, quer fazer, talvez agora já um pouco de Relações Internacionais. Poucos são os alunos que vão dizer, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer comunicação social. Logo,
Aqui é necessário que o Mas, Estado... mas hoje decida. existe o ISEC, onde as pessoas estão a fazer a comunicação social. Maximino Carlos, eu estou a dizer que isto tem que ser uma política de Estado, não é fazer para inglês ver. Não é? Não é fazer para inglês ver, é dizer, eu preciso de informar a minha população, eu preciso de instruir a minha população. A comunicação social joga um papel extremamente importante. Hoje, com a questão da pandemia, quão importante não foi o recurso à comunicação social? Hoje, com as novas tecnologias, com fake news, quão importante é ter jornalista formado, ter órgão com alguma credibilidade para passar informação fidedigna. Isto advém de formação. Mas isso... Isto aqui, desculpa terminar, eu não estou a dizer que é este governo, eu estou a dizer a classe política, o Estado santomense, de qual eu também faço parte. Mas isto... Nós temos que ter a assunção de responsabilidade de formar. Agora, obviamente que uma pessoa bem formada, quando vem para aqui, você precisa vestir bem, o jornalista precisa vestir bem. Mas já falo, esta A dignidade, fala depois, a a dignidade. Aqui voltamos Vamos a tocar na da tecla dignidade. da remuneração. da remuneração. Eu Olha, acredito sobre que o governo tem sobre boas este intenções, já aspecto, tratou do eu greve lembro na salarial. altura, quando fui diretor, Não sei se com ajuste salarial sim, vai sim, nos eu trazer isso. pedi à então diretora da escola hoje portuguesa, ex-IDF, que selecionasse, tínhamos um déficit de vozes femininas na rádio. E ela era a esposa do João Carlos e selecionou-me, de facto, algumas vozes femininas boas, muito boas, boa dicção. E foram, portanto, eu disse, olha, se quiserem, vocês podem começar já amanhã. Desceram as escadas, depois lembraram-se de perguntar quanto é que iam ganhar como estagiário. E eu disse, olha, se eu vos disser quanto é que vocês vão Já ganhar não como voltam, já estagiário, não. vocês vão cair de costas. Mas porquê? Olha, naquela altura dissemos, podíamos dar pelo menos entre 300 ou 400 dólares, 500 dólares. Não. Isso nós aceitamos. Porque o que o meu pai me dá para levar para a escola, naquela altura, 2 milhões de dólares. Hoje, 2 mil dólares. Estás a ver? Maximino, Estás a ver? Portanto, se a rádio, isto aplica-se também à televisão, aplica-se à STP Press, tendo fundos próprios para mobilizar talentos, então... nós temos uma lei do mecenato. A rádio não inclui aí para os patrocínios, só para dizer rádio e televisão, as empresas que podiam patrocinar e ter tempo, por exemplo, patrocinar o pivô, que é muito usado, portanto, nos países europeus, e no final tinha publicidade gratuita, no final do telejornal, que o pivô foi patrocinado com este. Quer dizer, ou depende, aquele, não é para tudo, é apenas para roupas, roupas, cabeleireiro, portanto, sim. outras E daí, só para dizer que algumas questões, nós em Santo Tomé, o que eu vou dizer ainda, o Estado tem o propósito de impedir que haja mídias públicas privadas. Mídias privadas, então? Sim. A Rádio Tropicana fechou, porque o valor que é para pagar a taxa é muito alta. É ridículo. Se houver um privado que quer abrir uma televisão, a taxa de televisão é... muito mais alta. Eles nem sequer dizem. Eu já tentei perguntar uma vez. nunca consegui uma resposta Maximino, incrível. Quando o Abnil diz que o Estado tem interesse para a democracia, né? Deve ter interesse, deveria incentivar com estímulos. Estímulos estes, portanto, quando eu falo da lei do mecenato, se alguém oferece algo, tem que ter algo em troca. Alguém quer trazer informação... Mas essa lei já está aprovada. Temos aqui o Sr. Deputado, a Assembleia já aprovou. Só que essa lei não está a ser implementada. Vamos dizer, por exemplo, a nível do jornalista Abel Veiga, que tem o Telenor, quase não tem lá patrocínios, não tem publicidades. É verdade. Antes eu tinha de uma companhia de telecomunicações sim. e aconteceu algo e... E não tem, só para dizer, um privado. Nós temos, por exemplo, eu conheço cá o Jornal Transparência,
que eles agora quase fazem jornalismo estratégico em cada coisa, esperam também que haja da parte que patrocinem para eles produzirem matéria ou imprimirem pelo menos um ou outro. Portanto, é só para dizer que, de facto, o estímulo para a democracia tem custos. O Estado deveria ir. Nós temos um secretário de Estado para a Comunicação Social, que é até, de facto, jornalista, não é? Adelino Lucas, devia fazer advocacia junto ao Conselho de Ministros para criar estímulos para que aumentasse a nível desses mídias que não têm recursos para o nosso mercado. O Abel faz notícias, produz notícias e não recebe nada. Está a fazer por gosto. Estamos a dizer ienes que é de interesse público. Quando volto a dizer, nós da sociedade civil, graças a Deus, há muitas fontes de financiamentos que nós podemos recorrer, a dizer muito particularmente sem integridade pública, nós baseamos todo o nosso trabalho com o jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo, hoje em dia, tem custos para nós fazermos, portanto, trazermos ao público um facto não público, de interesse, inicialmente a nível de combate à corrupção, em casos de corrupção, tem baseado no jornalismo investigativo. Hoje em dia, as importâncias que tem o jornalismo investigativo para, uma vez que os mídias públicas estão a mercê do poder político, quem deve fazê-lo são os privados. Nós, em São Tomé, podemos usamos os mídias digitais, publicamos, mas nem todos terão acesso. Aí a limitação de um país como o nosso... É essa questão. Essa questão que eu gostaria. O jornalismo investigativo em São Tomé e Príncipe ainda vamos precisar de algum tempo. Mas só para dizer Mas que a base... Há condições para o jornalismo investigativo em São Tomé e Príncipe? Posso responder? Tem custo. Dentro da limitação. E uma das advocacias que nós fazemos é acesso à informação. Primeiro, a credibilidade de uma investigação é partir do princípio da fonte onde nós vamos buscar informações para poder publicar. Essencialmente, a investigação jornalística, que é diferente da policial, ou nós fazemos testemunhos. Mas nós constatamos que, de facto, aqui há dificuldades no acesso às fontes credíveis de informação. Porque mesmo, só para dizer, uma das principais fontes que são oficiais, que deveria ser funcionários, o Estado, tem medo de falar. E aí não há a proteção, a lei de proteção de denunciantes. É a tal advocacia que o Maximino sabe que nós estamos a trabalhar. Se um funcionário denunciar o seu superior hierárquico, está a ver o que eu estou a dizer? É até vir provar, ele é posto na rua e fica sem emprego. Está a ver toda a jogar. Quando eu falo que, de facto, nós em São Tomé Maximino é o nosso parceiro dentro nas organizações internacionais, Nações Unidas, que, de facto, tanto a Convenção das Nações Unidas como a Convenção Africana fala da proteção de denunciantes como uma recomendação que o país deve assumir. Já falei isto em off com o nosso deputado, para ver se, de facto... É necessário nós vermos uma questão também. Eu, quando toco na tecla de que tem que haver algum interesse, não é? Estou a falar da nação santomense, da importância daquilo que é informação, tem que ser, e é urgente. Ontem, nós, no outro fórum com a rede, tivemos um encontro no Parlamento e abordamos, e eu, a dada altura, tive um posicionamento que eu tenho agora. Se calhar São Tomé e Príncipe, em muitos aspectos, não é por falta de lei. Em matéria de comunicação social, por exemplo, se nós formos à Lei 293, eu trouxe a minha capa, a lei de o artigo 8º, acesso às fontes. Sim. Entre vários pontos, em que é garantido para o exercício da função de jornalista o acesso às fontes. Sim. Por que não acontece? Aqui a culpa não é do jornalista. A culpa é
de alguém que está, sobretudo no setor público, Funcionários. público, está a Sim. serviço do Estado, Sim. que deve dar informação e que não dá. Ou um diretor, a não ser que há alguns aspectos que e a própria lei também define. Quando se trata de matéria de segredo de Estado, Nós não segredo temos, de nós não justiça, temos, nós não temos. ou uma questão da vida privada, aí sim a informação não é passada. Quando se fala, quando batemos na tecla aqui, se calhar o problema, não se coloca muito o problema de lei, por assim dizer, um exemplo caricato. Isto não é fazer política. Deputados do grupo parlamentar do ADI, no exercício das funções, há uma lei que é direito de oposição, há uma Constituição da República que define qual é a função, o dever dos deputados, há um estatuto dos deputados, há um regimento da Assembleia Nacional que o governo conhece todos esses diplomas. Os deputados do grupo parlamentar do ADI pediram visitas aos órgãos do Estado, hospital, etc., até hoje. Eu digo, os deputados são autoridades. Sim, e por que pedem... Lá está. Não. Você tem que pedir ao órgão do governo para poder facilitar. Embora sendo deputado, eu não posso chegar ao hospital e abrir a porta e tem que entrar. Não, isto tem procedimentos. Mas se o governo não abre as portas aos deputados, que são autoridades, imagina os jornalistas. Logo, por isso que eu estou a dizer, não, em Santo Tomé não é só uma questão de matéria legislativa, mas sim uma questão da sensibilidade das pessoas que estão em funções públicas. Para não me esquecer, para não cortar o raciocínio, por favor, da questão das fontes, porque tocou na questão da fonte acesso à informação, que aliás este ano celebra-se também o acesso às fontes. A rede deu entrada em 2018 de uma iniciativa no Parlamento, mas essa iniciativa é morta. De acordo com a tramitação na Assembleia Nacional, quando termina uma legislatura, a lei automaticamente cai. Logo, para que haja esse diploma, é necessário que os seus promotores voltem a reintroduzir. Sou deputado, me permite, eu fui parte que trabalhou na advocacia para introduzirmos essa petição dos grupos parlamentares que pudessem assumir. Uma das condições que nós encontramos, e de facto que é real, uma vez que, comparando com os outros países, portanto, da lusofonia, que a lei de acesso à informação tem custos. E como tem custos, portanto, não seria a Assembleia, se calhar, a melhor entrada para esta lei, tinha que passarmos para o Governo, e o Governo pedia autorização aí à Assembleia para, de facto, porque o acesso à informação iria criar um conjunto de estrutura para pôr para a implementação desta lei. E os meus colegas que trabalharam, inclusive contrataram um consultor, que teve custo do projeto para o PALOPA, encontrou já na Assembleia, o próprio Presidente da Assembleia, portanto, na conversação connosco, já tinha alertado, de facto, que seria, de facto, melhor advocar junto ao Governo, e seria o Governo a impedir, portanto, pedir depois a autorização legislativa para implementação ou para legislar sobre a matéria. Deixa-me só concluir que outra parte que nós, de facto, encontramos, nós da sociedade civil, encontramos nas dificuldades que têm as fontes, é a ignorância dos funcionários. Okay. Quando digo ignorância, é o desconhecimento do deputado Abenildo. Nós, em Santo Tomé e Príncipe, não temos uma lei que sela o segredo do Estado. E por isso não há lei de segredo do Estado em Santo Tomé e Príncipe. Não tendo lei de segredo do Estado, em princípio, tudo que é público deveria ter acesso público. Todas as informações em Santo Tomé não há lei de segredo do Estado. Isto é uma realidade, Sr. Deputado. Não temos lei de segredo do Estado. Enquanto investigador, enquanto jornalista, se recorre a um hospital, quer saber de um determinado, quando digo hospital, o hospital pode ter, de facto, aí em termos de proteção, da lei de proteção de dados pessoais, mas do resto, os relatórios têm que tornar público. O Ministério da Saúde
Nós, sociedade civil, fizemos um relatório, queríamos ter acesso. Mas, meu caro Diodato, há questões do Estado que não precisamos de lei. Imagina aquilo que é a estratégia da defesa, da segurança e defesa em alguns aspectos, é a questão de informação do Estado. Existem alguns aspectos no campo de política externa, por exemplo, em alguns aspectos, não estou a dizer todos, que consubstancia em alguns Mas aspectos. quem faz essa classificação? Não há ninguém. No nosso ordenamento jurídico, não tem quem classifica os documentos que seja. Ricardo, O senhor disse muito bem. Isso está regulamentado aí. São exceções que é como fez referência também à questão da fonte anônima. O jornalista pode defender a sua fonte mesmo em juízo, não revelar a fonte. Isso já está garantido, E quando o deputado também fez referência às fontes, ou há aquela obrigatoriedade por parte dos órgãos da administração pública, mas há aquelas exceções que ele fez referência e bem, segredo de Estado, segredo de Justiça. Segredo de Justiça, sim. Segredo de Justiça, sim. Segredo da Justiça, também. E também a questão de privacidade do cidadão. Sim, isso é proteção de dados até onde vai o jornalista. Vamos avançar porque estamos muito próximos já muito próximos do final. É necessário dizer aqui, nós dissemos muitas coisas boas, não é? Digna de remarca. Nós precisamos olhar para a classe, mas é necessário também chamar a atenção à própria classe. A classe jornalística é uma classe muito dividida por questões político-partidárias. Não é uma classe unida quando se vê em outras classes profissionais, não obstante a sua sensibilidade política partidária de um determinado. É necessário que a classe se una para a defesa daquilo que são os seus interesses. E a classe jornalística não está unida, não fala numa só voz. É necessário que o Estado santomense invista no ponto de vista de formação. Agora, falou-se da questão, não sei se Maxime não quis tocar no assunto. Qual? Né, da questão de remuneração. Não toquei. Mas falou assim... Na dignidade, falou-se da dignidade. Mas falou subtilmente. Há uma proposta pergunta, de reajuste que os deputados, aí nós pedimos sim, os deputados, que os deputados aprovem esta não, mas proposta. só o jornalista, aqui, o trabalho do jornalista é perguntar, mas por que esta proposta foi à Assembleia Nacional? É a competência do governo ou a competência da Assembleia? Por que não? Porque para ajustar o salário mínimo, o governo não precisa da Assembleia. Sim, é a questão legislativa. A Assembleia não, o governo não. Mas estou-me a referir concretamente à comunicação social. Deixa-me terminar, Maximiliano. Sobre a questão de salário, quer salário mínimo, quer salário do jornalista, é o governo que decide, é uma questão administrativa. Não é os deputados. Portanto, esta bola não deve ser passada aos deputados e o governo lavar as suas mãos. Então o senhor deputado está a dizer que, em princípio, os deputados podem não aprovar. Não. Eu ainda não vi a proposta, deu entrada à Assembleia ontem, ainda não foi distribuída aos deputados e aos grupos parlamentares. Desconheço, vi algumas coisas assim, folha de força nas redes sociais. Vou apropriar no mais, mas o que eu posso dizer é que o governo, para fazer qualquer ajuste salarial, ele não precisa da Assembleia. O que o governo está a fazer é lavar as suas mãos com plato. Não quer assumir e se quer pagar jornalista como deve ser feito. Mas aqui não se quer obter um consenso nacional. Não precisa o aval dos deputados. Não precisa. Bem, nós, portanto, falamos, e já que estamos aqui com o Sr. Deputado, há uma questão também para que haja, portanto, maior liberdade de imprensa e jornalismo de investigação, etc. Temos uma lei de imprensa que foi aprovada em 1993. 1993. De lá para cá, a sociedade evoluiu. E é preciso adequar esta lei com as mutações que se registaram na nossa sociedade. Por exemplo, essa lei não reflete justamente o tratamento com a imprensa digital. Como fazer o enquadramento da imprensa digital. Também há outro aspecto que é preciso alargar as competências do Conselho Superior de Imprensa.
Conselho Superior de Imprensa é um órgão que é tido para dirimir eventuais conflitos nos órgãos de comunicação social. Aquele mais político partidário. Não, o que eu estou a dizer é alargar as competências, dar ao Conselho Superior de Imprensa... presidido por um juiz. Mas Não, não pode ser político. dar ao Conselho Superior de Imprensa maior competência, não é? Portanto, é uma questão que se pode ver aqui, já que nós estamos a falar do... Eu não sei se o Deodato ou mesmo Ricardo ou o Sr. Deputado queria referir-se a esse aspecto. Se nós discorremos aqui pela lei atual, lei em vigor, há muitos aspectos que devem ser atualizados. A lei deve ser atualizada. Vocês talvez receberão uma proposta nesse sentido, não é? É uma questão, competirá ao Governo endossar uma proposta para que vocês... Não, obviamente, como se diz em matéria jornalística, deve-se ouvir em primeiro lugar os jornalistas. Esse trabalho, se já foi feito, nós enquanto deputados... sobre a revisão da lei de imprensa não posso pronunciar, parece-me que não há. Não há. Nós discutimos, mas há 2 anos também falamos sobre isto. Eu acho que foi a Cátia que tinha trazido muitas novidades da imprensa digital, principalmente. Também falou-se da questão que muitos duvidam se aqueles que fazem são profissionais quase da imprensa digital, são jornalistas ou não. O jornalista do cidadão vai-se atribuir a carteira profissional a este jornalista do cidadão. Só nós definimos o conceito de jornalista. Pois, exatamente. Que tem rigor. Não, mas o estatuto que vai atribuir a carteira profissional define tudo isto. Quem é jornalista? Agora, quer dizer... Se está ligado a alguma... Eu não sei se um bloguista é um jornalista, não sei. Depende. O blog pode ser de um jornalista. Pode ser. Um jornalista pode ter blog. Pode ser, atenção. Mas para tal ele tem que ser jornalista. Com certeza. Pois, exatamente. Muitos jornalistas no mundo, muitos jornalistas são freelance, têm blogs e fazem os seus artigos. Não, é que nós temos o conceito de jornalista vinculado a um órgão... Sim, o modelo tradicional. Mas também é verdade que aqueles que andam postar algumas informações nas redes sociais auto-intitulam-se como jornalistas. Não, também não. Mas aí está. Não. Ainda tem que levar alguma estrutura. Costumo dizer que esse é o lado negro das redes sociais. Toda a gente acha que pode... Maximino, mas convém nós dizermos que há, em termos de matéria, de quem faz reportagens, portanto, hoje em dia já há muitas técnicas de fazer reportagens com smartphones, com vários equipamentos e que pode vender a uma imprensa, portanto, já é moda, portanto, os freelancers produzirem conteúdos, como temos a Rádio Nacional. Mas é preciso que ele, na produção desses conteúdos, ele obedeça as técnicas. Ele apresenta a proposta. Diz, eu quero fazer uma matéria sobre isto. Estão interessados? Mas sim, exato. É uma maneira Mas, de Carlos, para terminar, eu queria, portanto, usar esse espaço, uma vez que foi matéria que nós discutimos, se a televisão santomense aceita uma reportagem e aceita publicar uma reportagem de uma matéria, portanto, omissa. Isso tem que ter o diretor de informação. Mas isto é, bem, naturalmente... Isto é na apresentação da liberdade de imprensa... Vamos ter debates para as presidenciais, debates entre candidatos... Mas eu não estou aqui para responder em nome da direção da televisão. Mas a verdade é que eu sei... Não. É uma matéria que vem sendo discutida. Aliás, no ato alusivo ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, todos foram unânimes de que devemos ter debates, quer na rádio, quer na televisão, para as presidenciais. Acredito que a tutela, neste caso, que tutela os órgãos de comunicação social, está a preparar uma documentação neste sentido. Não será a primeira vez, já se fez isto cá. É verdade que temos que melhorar, sim,
temos que melhorar, porque nós até agora, nos últimos anos, não tivemos debates, quer a nível das legislativas, quer mesmo a nível das presidenciais. Assumindo que ele sabe o motivo porquê? O Sim. medo? Será medo? Dos candidatos? Não no caso? medo, também que os candidato candidatos tem que também querer debater. não aparecem. Não é? São convocados, eram convocados, mas não. Eu desafio o Pois, povo santomense a aí está. exigir. Eu acho Temos que ser mais que exigentes. há toda a disponibilidade, a partida, preferência com para que plateia. coisa. Mas, Que a plateia possa fazer questões. pois exato, mas isto não será, no caso concreto da televisão, acredito que terá que ser num outro espaço, não é? Portanto, aliás, Da televisão não, porquê? Fizemos, no ano passado nós fizemos fizeram. na Não, mas Marcela Veiga. ela com a plateia, para Sim, que haja sim. plateia, é melhor que seja Fizemos na Marcela num Veiga, outro sim. espaço, não é? Organizado pela sociedade Portanto, civil. sim, é sim. preciso que Mas seja tendo num em outro conta a espaço. questão da pandemia, o distanciamento, portanto, a plateia pode estar Tá. condicionada. Pois, E a pode questão estar logística, condicionada. Não precisa de tanta gente, atenção, não precisa de muita gente. Pois. Com Mas distanciamento. Vocês têm medo regras- também. há Tem regras que para ajudar a mais. Não, mas há regras para isso. Eu não tenho. Mas há regras para isso. Olha, nós não sabemos ainda quantos candidatos o Tribunal Constitucional vai, pré-candidatos, aliás, quantos pré-candidatos o Tribunal vai legitimar como candidatos. Esperemos que o Tribunal Constitucional venha fazer o seu trabalho quando Não, deixa- todos os pré-candidatos Desde os depositarem. pré-candidatos cumpram os requisitos, portanto, é transparente, portanto, não há Não, aí mas- nenhuma. mas depois Eu estou a ver que É só cumprir estamos as com 500. Não, depois haverá aquele tratamento. Bem, Mas- nós estamos a fugir, temos mesmo Sim, que mas terminar. antes de fechar, Sim. eu gostaria que, uma vez mais, primeiro, agradecer o convite que me foi formulado, reiterar este agradecimento. Segundo, é um apelo que eu faço, não como político, mas como cidadão. É necessário que nós todos possamos olhar a comunicação social como um bem, como um património a ser defendido. É necessário que haja investimento. Poder se calhar podiam perguntar, mas o senhor já esteve lá como governo, o seu governo esteve lá. O facto de o meu governo ter estado lá não implica que eu não possa pedir, eu não possa questionar. Portanto, é necessário que haja investimento, haja questões de dignidade à classe jornalística, queria dizer, e também que haja formação. É indispensável, e aqui eu lanço o apelo aos estudantes que estão a terminar 11º, 12º, que jornalismo é uma excelente carreira, é fascinante. Ser jornalista, ele pode ir para outras áreas, como escritor, ele pode ir para outra área de relações públicas. Mesmo etc. está na área política, não é? Pode fazer Pois. política, pode ser assessor de imprensa. Há várias saídas, várias oportunidades quanto à questão dos jornais. É necessário formarmos jornalistas e sem cessar. Exatamente. Que eu gostaria de Seria deixar. bom que o Sr. Deputado tivesse no ato alusivo ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Não me convidaram. Todas essas Não questões me convidaram. foram abordadas, Não. foram analisadas Maximino, e lamentar Maximino, também estamos a a terminar. pouca presença dos colegas da profissão. Maximino, estamos a terminar. Eu não queria trazer isso público, mas eu quero dizer que eu, depois de formação, quando regressei ao país, só participei num ato de jornalista, um jantar aqui quando eu trabalhava na televisão. De lá para cá, houve entrega de prémios, workshop, palestra, etc. Nunca fui convidado. E hoje é a primeira vez. E o primeiro convite que eu recebi, eu aceitei logo. É por isso que eu disse que a classe tem que estar Então, unida. bem, nós vamos terminar mesmo. Quero agradecer aqui a Ricardo Neto, jornalista e diretor da STP Press, Cátia Aragão, jornalista adstrito ao setor privado, a Benito de Oliveira, deputado e jornalista de formação, Diodato Capela, da Rede de Boa Governação. Falámos aqui sobre a questão da liberdade de imprensa, que se comemorou recentemente o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, foi no dia 3 de maio, e também que obstáculos existem para o jornalismo de investigação em São Tomé e Príncipe. Naturalmente, numa conversa como esta, não se esgota todo este tema. Esperamos que haja mais hipótese para dizer que foi a rede de boa governação é que esteve fundamentalmente na origem deste debate, em parceria com a televisão
São Tomense. Esperemos que hajam mais conversas dessa ou mais debates para que as pessoas estejam informadas. Muito obrigado aos telespectadores por terem estado connosco durante estes minutos. Obrigado. Foram horas. Foram minutos. 2 horas. Foram, sim. Chuta, larga só. Não, eu queria... Não, estamos no ar.